A partir de agora, para o mundo inteiro nas redes sociais: TikTok, @Senador Cajuru, YouTube, @Cajuru Oficial. Mais uma edição semanal do programa de entrevistas, já consagrado, o Podcast Liberados, comigo e Leila do Vôlei. Uma entrevista exclusiva, imperdível. Médico, político, preparadíssimo e fala de tudo. A seguir, Nelsinho Tradi. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo, e o desejo semanal e sincero é de Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste nosso 2025. Domingo, 15 de junho de 2025, é dia de Podcast Liberados. 10h30 da noite, o início para o mundo inteiro. No Brasil, o Comando Nacional é da nossa Rede TV. Há 25 anos, a emissora que mais cresce na televisão brasileira, nos canais abertos e fechados, pelas redes sociais, naturalmente, e nos aplicativos Smart TVs, em todos eles, Android, enfim, iOS, tudo no comando da nossa Sul TV, e agora nas parabólicas, na banda KU, cada vez mais chegando em 192 países, este nosso programa de entrevistas, sempre semanalmente e a cada domingo, surpreendendo o país com a qualificação de parlamentares, com o que cada um tem a dizer, como foi no último domingo, com toda a mídia comentando o que Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, revelou aqui, inclusive, guerreira, companheira e entrevistadora comigo, depois de todo o sucesso mundial nas quadras, hoje o sucesso na vida pública como senadora do Distrito Federal, Leila do Vôlei, eu não te contei, a alegria dos diabéticos, o Brasil, e hoje o entrevistado é um médico, vamos apresentá-lo já. Um dos. Hoje o Brasil tem quase 30 milhões de diabéticos, e o ministro Alexandre Padilha antecipou para nós, deu a mão, ou seja, deu a palavra dele, sim, que o SUS, a partir de agora, vai oferecer o primeiro socorro aos diabéticos e também fornecer a insulina, que é tão cara para milhões de brasileiros. Sim. Anuncie quem é esse nosso entrevistado do Mato Grosso do Sul, um senador acima da média, qualificadíssimo, médico, um dos que salvou a minha vida, inclusive. E que você estava do meu lado, né? Do meu lado, teve uma crise, uma convulsão, enfim. Pouco estresse, né, que nós vivemos naquela casa, mas é um prazer, né, ter hoje o nosso entrevistado, senador Nelsinho Tradi, senador pelo Mato Grosso do Sul, uma figura ímpar,
muito preparado, qualificado, além de médico, tem uma linda trajetória na Ético, política. Né? E um grande companheiro, Nelsinho, um prazerzaço ter você aqui conosco no podcast. Olha, eu fico muito feliz por esse convite. É o meu primeiro mandato em Brasília. Eu já fui vereador, deputado estadual, prefeito. Em Brasília, quando eu cheguei para entrar lá no Senado, eu encontrei um dos senadores que é colega nosso, e ele falou assim para mim: Nelson, aqui é uma casa diferente. Você vai encontrar ex-presidentes da República, ex-ministros, ex-governadores, ex-prefeitos, pessoas que tiveram uma trajetória marcante, cada um na sua área. E a hora que vocês estavam fazendo a apresentação, passou aqui pela minha cabeça a condição de fã para o seu ídolo. Eu tenho duas pessoas aqui, pessoal, é verdade, que foram meus ídolos, cada um na sua área. Obrigada. A Leila, na questão do vôlei, que para nós é uma campeã que até hoje nas suas ações demonstra isso, e o Cajuru, com a sua forma de saber se comunicar, com a sua sinceridade, com a sua verdade, que ele sempre coloca na frente das suas ações, e se destacou isso nos programas em que ele esteve à frente. Olha, eu sou uma pessoa privilegiada, quero agradecer a Deus por esse momento, de poder estar aqui ao lado de dois ídolos que eu tenho na minha vida. Gente, é recíproco, pelo amor de Deus. E brasileiras e brasileiros, nossas únicas vossas excelências, antes de mais nada, contar esse segredo que nem todo mundo sabe. Dia 19 de novembro de 2019, primeiro ano de mandato nosso, nós três, eu passei mal porque vi um senador agredir com palavras uma senadora colega nossa. E eu fiquei irritadíssimo ao lado da Leila, que é minha amiga e irmã há 30 anos, e ela me controlou porque eu ia partir para cima. Iria falar bobagem, ia virar uma briga terrível. A Leila me segurou, mas só que ela não conseguiu segurar o meu estado. Aí Nelsinho Trade, que é médico, Nelsinho, de repente, viu a Leila, ficou assustadíssima. Eu tive um AVC naquele momento, na cadeira ali do Senado, e graças a Deus, próximos de mim, 3 médicos, Nelsinho Trade, Otto Alencar e Marcelo Castro. Cada um agiu de uma maneira. O Otto com lenço, né? O Marcelo veio e o Nelsinho Trade veio com o dedo. Você tem o dedo aí qualquer? Tá aqui, ó, passa a mão aqui, você vê que tem um calo aqui, ó. Lá. Tem um calo aqui, ó. Foi a mordida que você deu. Quase perdeu o dedo. Eu posso contar como é que foi? Por favor. Bom, o mais marcante disso tudo não foi a mordida que ele deu no meu dedo. Foi o grito que a Leila deu e derrubou o copo, porque tinha um copo d'água na frente dela, pedindo ajuda. Gente, olha aqui o que está acontecendo, socorro, que não sei o quê. E eu sento na bancada de trás, quer dizer, em eu sentando na bancada de trás, eu estava vendo de frente o que estava acontecendo. A hora que deu aquela confusão, o Cajuru começou a ficar cianótico. O que quer dizer isso? Ele começou a ficar azul, com falta de oxigênio. Por quê? Porque quando a pessoa tem um tipo de alteração que ele teve, a língua enrola e tampa a glote da respiração. E aí você tem que fazer o seguinte, você tem que botar a mão dentro da boca dele e puxar a língua para fora para poder destampar e ele voltar à via aérea para respirar. No que eu detectei isso, eu fiz 2 anos de pronto-socorro no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, e eu fazia isso muito. O que acontece com a pessoa que está sendo submetida a essa manobra? A tendência dela é rigidez na musculatura mandibular para morder. E mordeu o meu dedo. Nisso o Otto, graças a Deus, o Otto chega com um lenço. Essas pessoas, assim, mais experientes, não vou falar antigas. O Otto ortopedista, né? O ortopedista, mas usava um lenço, usa lenço de pano, né? E ele pegou o lenço e falou, Nelson, empurra a boca dele para cima que eu vou pôr o lenço. Botou o lenço lá justamente para poder amenizar a mordida.
Na hora que tirou, cara, tava roxo você e meu dedo. Mas aí você voltou, nós levamos você para o hospital. UTI direto. Eu e lembro. na UTI eu tive outro, no corredor. Eu e lembro. o Marcelo Castro é médico psiquiatra. Isso. Eu lembro não tinha que nada a ver com o meu estado ali. Né? Dali uma semana eu fui te visitar numa parte que você morava, na condição de médico, paciente. E eu vi que era muito trabalho. Você era o primeiro senador que chegava e o último a sair. Tinha dia que você dormia lá. Dormia. Né? Dormia no seu gabinete. Naquele primeiro ano, aquela coisa... Porque depois veio pandemia, né? Isso. Então, realmente foi muito marcante isso aí. E a gente atendemos outro também, que foi o Cid Gomes. Cid Gomes na tribuna. Ele teve uma síndrome vasovagal e a pessoa vai desfalecendo aos poucos, desmaiou. E como a gente já está acostumado a fazer esses atendimentos, Otto, vamos lá para cima de novo. Vamos lá para cima para atender o Cid Gomes. Foi um início bem conturbado ali. Foi. Só gratidão. Mas para você que está aí do outro lado, meu único patrão, entender que não é fácil o dia a dia do Senado. Não é. Leila Irmã, a primeira pergunta é sua. Nelsinho, você é conhecido muito no Senado como um diplomata. É verdade. Né? Todas as viagens, as diligências, eu tive a oportunidade de estar com você, você é muito respeitado e você participa de muito desses fóruns multilaterais e você é um interlocutor, assim, um cara que realmente tem muita facilidade desse diálogo, de representar o Brasil nos parlamentos mundo afora, nos acordos também, nos grupos de acordo, que geralmente o Brasil participa, o parlamento brasileiro participa. Da onde vem essa tua habilidade? Porque, assim, é impressionante. Gente, eu tive a oportunidade de viajar com o Nelson para o Japão. E, assim, éramos vários parlamentares, acho que uns 3, 4 senadores, uns 10, 12 deputados, mas tudo girava em torno do Nelsinho. Né? O Nelsinho sempre teve essa facilidade de se comunicar, é de um diplomata realmente nato. De onde vem essa tua habilidade, Nelsinho? A tal da genética é uma coisa forte. Né? Aprendam isso. E eu não sabia que eu tinha esse dom. Aí eu fui puxar na minha cabeça de onde que vem isso. O meu avô paterno, ele foi cônsul do Líbano no Mato Grosso. Então ele tinha esse lado diplomático. Mas isso tudo aflorou. Logo que a gente chegou no Senado, a gente foi para o PSD. E lá... De dado. De dado. Lá teve uma discussão para poder ver em quem que a gente ia votar para presidente. Na primeira legislatura que nós estávamos participando. Então, tinham 2 candidatos fortes, que eram o Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre. Isso. E eu notei que o nosso partido estava dividido, porque tinha 2 do nosso partido que iam votar em outros candidatos que não eram tão favoritos, mas que ia tirar voto de um ou de outro. O Espiridião Amin, que ia votar no Harold, nosso saudoso Harold, que já se foi, Harold de Oliveira, do Rio de Janeiro, e o Otto Alencar, que ia votar no Ângelo Coronel, amigo de Bahia, aquela coisa toda. E entre Renan e Davi, meio equilibrado. Aí começou, eles já tinham falado que eu e o Lucas, que entramos no PSD, nós íamos ter um espaço do Amapá, de uma comissão. E era a Comissão de Assuntos Sociais. Aí começou uma briga entre o Petecão e o Lazier Martins, que era do PSD, para poder ver quem que ia ser o primeiro secretário do Davi. Aí alguém lá propôs assim, vamos fazer uma eleição secreta. Eu falei, gente, posso falar? Pode. Isso não vai dar certo. Alguém vai ganhar de alguém aqui, e quem perder vai ser contra todo o encaminhamento que nós vamos fazer. E a eleição do Davi estava assim, por um fio, como foi, ele ganhou por 2 votos. Por 2 votos. Então vamos fazer o seguinte, a comissão que vocês deram para nós, eu coloco aqui para vocês. Eu não quero ser nada. Só para pacificar esse grupo. Aí todo mundo olhou para mim assim, quem que é esse cara que está falando isso? Isso chegou no ouvido do Davi, depois que ele ganhou. Aí o Davi me chamou. Falou, Nelsinho, eu soube que você fez um gesto e isso deu a vitória para mim. Eu vou dar uma comissão para você, isso é coisa minha, que eu acho que
é a tua cara. Eu falei, obrigado, que comissão que é? Relações Exteriores. Me lembro, claro. Gente, como eu tinha chegado aqui em Brasília, eu não sabia nem o que fazia essa comissão. Eu saí da sala, tinha um cara da Folha de São Paulo, que era aquele Ricardo, que cobre internacional, para me entrevistar. Qual que é o seu planejamento para a Comissão de Relações Exteriores? Eu falei, meu amigo, eu tenho que encontrar minha mãe, que veio só para minha posse, não posso te falar nada agora. Mas eu não tinha nada disso, eu fui estudar para poder saber. E no outro dia só que eu fui dar entrevista para dizer. Então, começou assim, e aí foi exercitando durante o período do mandato primeiro da Comissão de Relações Exteriores, e isso foi marcante, porque eu passei a ver que eu gosto desse negócio, da área internacional, eu tenho também um perfil conciliador. Muito. Eu sei fazer as pazes de um para com o outro, do outro para com um. Com facilidade. E assim foi. Com facilidade. Sensacional. Agora, Leila, o Nelsinho, pô, com toda a capacidade dele profissional, nas áreas... Pode tomar médico, isso aqui? Claro que pode. Eu não vou dizer o que tem dentro, viu, porque o pessoal? Jô Soares, segredo. O Jô Soares não falava o que é, mas aqui é água mesmo. Aqui é água mesmo. Boa. Mas eu já fiz programa com caneca que eu estava tomando uísque mesmo. Mas aqui é Dependendo água, do- e boa, água muito dependendo do boa. entrevistado. É. Um entrevistado ruim, né? Mas é verdade. Mas vem cá, com tantas especialidades na sua vida como médico, como que um médico resolve entrar no mundo político? Que hoje, me perdoe, eu estou cada vez mais enojado desse mundo. Meu pai, ele foi líder estudantil, também estudou no Rio de Janeiro. Sabe aquela greve famosa do bonde do Rio de Janeiro, em 57? Sim, claro. Meu pai era um dos que estava no meio desse rolo. O presidente era o Juscelino. Sim. Aí meu pai contava essa história para nós, que o Juscelino chamou os estudantes no gabinete, saiu da cadeira e falou, senta aqui, se fosse você, você faria o quê? Aí o cara acabou a greve. Juscelino era sábio, não precisa nem dizer. E aí meu pai foi candidato a vereador, vice-prefeito, deputado estadual e deputado federal. Ao todo teve 8 mandatos na vida dele. E antes de eu nascer, meu pai conheceu minha mãe num comício. Minha mãe viu ele falar, se namorou, ele deu uma rosa para minha mãe. Ou seja, eu fui embalado Totalmente. em comício. Genética. Embalado literalmente nos comícios. E quando meu pai era candidato, a gente se envolvia muito. A gente ia para as reuniões juntos, cada um cuidava de uma parte. E aí isso foi indo. Aí me convidaram para entrar numa chapa da Unimed lá em Campo Grande, logo que eu tinha chegado. E a gente disputou uma eleição da Unimed e perdemos por 1 voto. Alguém lá me identificou, falei, esse cara tem jeito para política. Vamos convidar ele para ser candidato a vereador. E veio me convidar. Eu sempre dividia tudo com meu pai. Meu pai sempre foi meu melhor amigo, meu conselheiro. Eu falei, pai, me convidaram para entrar na política, para ser vereador. O que o senhor acha? Ele deu o seguinte conselho. Seja um profissional liberal, vírgula, político. E não um político profissional. Exatamente. Que definição Então, brilhante. até hoje eu tenho meu consultório ativo, gente. Ativo. Eu sou urologista. Dentro do meu consultório tenho 3 colegas urologistas que atendem, faz o ponto não morrer, faz o ponto se... E a urologia fideliza muito o paciente. É difícil um homem ir no urologista. A partir do momento que ele vai e gosta de você, ele não te larga. Então, volta e meia eu recebo telefonema. Quando que o senhor vem para cá? Porque eu quero mostrar meus exames para o senhor. Então, foi assim que eu entrei na política. Perfeito. Ô, Nelsinho, bom, você é médico, você foi vereador, deputado estadual, prefeito. Sim. O impressionante é o seguinte, que eu estava olhando que a sua aprovação girou em torno de 80%, 85% de todos os seus mandatos, assim, que você realmente tem uma aprovação, uma avaliação do teu eleitorado, uma avaliação muito positiva. Eu pergunto a você, o que te dá mais prazer? Porque, assim, você passou pelo Executivo, né, você está no Legislativo e você é médico. Assim, como é que você alinha isso e o que te dá mais prazer? Uma vez me perguntaram, o que te realizou mais? Ser legislativo ou ser executivo? Pois é. Eu fiz uma lei, quando eu era vereador, eu fui dar um parecer na ala da pediatria. Em Campo Grande. Em Campo Grande. Cheguei lá, uma choradeira das crianças na ala do SUS.
algumas amarradas no berço, com atadura crepom, aquelas que enrola a perna. Sim. Eu perguntei para a enfermeira, mas o que está acontecendo aqui? Era umas 10 e pouco. Não, doutor Nelsinho, assim que eu sou conhecido. Acabou a visita das mães a essas crianças. E elas não podem ficar com seus filhos pelo SUS na enfermaria. Se for particular ou semi-particular, pode. Na outra semana eu entrei com a lei, assegura o acompanhamento do menor, a mãe ou responsável legal, nas internações pelo SUS em pediatria. Virou uma lei nacional. Quer dizer, você quer coisa que realiza a gente? Mais prazerosa, É né? ver uma coisa que deu na sua cabeça, você fez no executivo. Eu costumava gerir Campo Grande, porque ela é uma cidade de 1 milhão de habitantes, gente, é uma capital, olhando ela de cima. Então eu fazia sobrevoo na cidade e olhava, falava, gente, se eu ligar esse bairro ali, vai ser uma coisa boa. E as grandes obras que Campo Grande hoje tem, foi justamente com esse exercício. Ou seja, realizou também. A minha capital foi tida agora, recentemente, como a segunda melhor capital em qualidade de vida do Brasil. Fiquei sabendo. E a gente fez mais de 1000 obras, Leila, Pois quando é. eu fui prefeito. Fiz 1044 obras. Isso é a minha próxima pergunta que eu ia fazer, mas Então, sensacional. mas nada você faz sozinho. Isso não existe. O que tinha? Eu herdei uma prefeitura arrumada, com dinheiro em caixa, sem dívida. Peguei um momento bom do Brasil, que foi o primeiro ano do governo do Lula, Foi o melhor mandato dele. que foi o melhor mandato. Tinha PAC, logo depois que ele foi para fazer a sucessora, que foi a Dilma, eles lançaram o PAC. Eu executei 4 PACs, Cajuru. O normal era 1, eu executei 4. E tinha uma equipe, cara... Soube montar equipe igual ele, que tinha um belo ministério. Eu tinha uma equipe assim, que não... Sabe aquele time que encaixa, que nunca mais se formam igual? Sim. Assim que era. E aí um dia, eu fui pegar minhas correspondências no consultório, no início do mandato, e estava escurecendo. Aí eu encontrei um senhor, ele estava numa subida, porque lá é uma descida. Ele falou, doutor Nelsinho, não era nem conhecido como prefeito ainda. Como é que está indo lá, doutor Nelsinho? Eu falei, olha, lá é difícil, cara. Está chovendo muito, muita confusão. A gente sabe como começa a agenda, nunca sabe como ela termina. Ele falou, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Pôs a mão no meu ombro, olhou dentro do meu olho e falou assim, Deus não escolhe os capacitados, Olha, mas capacita os escolhidos. O senhor foi escolhido. fantástico. Então, fique calmo que Deus vai te capacitar. Aquilo me deu uma força, porque eu sou muito responsável. Eu acordava 3 horas da manhã, saía na rua para saber o que tinha que fazer. Aquilo me deu uma força e uma energia que eu consegui, eu me reelegi com 71% contra 5 candidatos Meu Deus. no primeiro turno. Fui o segundo com maior índice de reeleição do Brasil. Perdi só pro de Curitiba, que era o Beto Richa. Beto Richa. Famoso Beto Richa. Então, cara, os dois dá para você, quando você faz um trabalho a sério, você faz e produz coisa boa. Os dois faz a gente se realizar. Antes dessa pergunta das obras da Leila, porque o bom de entrevista é um ping-pong. Sim. Você Sim. vai de 8 a 80. Pode fazer. Então agora eu vou para 80. Ok? Pode. Se prepare. Qual que é a diferença do Nelsinho Trade, médico, senador da República pelo Mato Grosso do Sul, aqui no Pode Cá Liberados, hoje, domingo, 15 de junho, para o mundo inteiro? A Leila sabe, é o equilíbrio dele. Eu tenho inveja dele, sim, inveja boa. Eu queria ser equilibrado como ele. Eu sou completamente desequilibrado. E não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Então vamos lá. Assuntos factuais. Sim. Primeiro deles, essa semana, depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro a Alexandre de Moraes, lá no STF. Melhor momento, o mais irônico de todos. Ele começou muito nervoso, depois ele foi muito bem, e vocês sabem que eu gosto do Jair Bolsonaro. Não tenho nada contra ele, sou amigo do Flávio, gosto da Michele, a primeira-dama, que me ajudou muito no diabetes. Eu não tenho esse negócio de inimizade. Eu sou apenas muito sincero às vezes. E aqui você. Aí ele estava tranquilo, bem-humorado,
De repente, ele faz algo inacreditável. Ele vira para o ministro Alexandre de Moraes e fala assim: ministro, eu posso lhe fazer um convite? Ele falou assim: como assim? Nós estamos diante de um interrogatório. Ele falou: não, em 2026 eu queria que o senhor fosse o meu candidato a vice-presidente. O Alexandre, assim, se pudesse, avançava nele, né? Aí o Alexandre, categoricamente, virou e falou assim: eu acho que o senhor está levando em brincadeira algo que não é o que estamos discutindo aqui. O senhor está sendo interrogado. Ele falou: não, eu estou falando sério, ministro. Eu queria que o senhor fosse o meu candidato a vice em 2026. Aí ele terminou assim: eu declino. Vamos seguir o interrogatório? Eu falei: gente, como é que pode? Então, eu queria saber a sua opinião. Eu dei esse detalhe aqui, esse gancho aqui. Para você, a tendência, todo entrevistado nosso no domingo fala de um assunto como esse, que é um dos mais comentados no país. A tendência para você é Jair Bolsonaro ser condenado, outros também serem condenados ou não? Olha, um processo judicial, e eu sofri alguns quando saí da prefeitura, eu tenho como por hábito não comentá-los a não ser na esfera da justiça. Essa questão do Bolsonaro, dessa jogada dele, para mim foi um excelente exercício de marketing. Ele é nato para isso. O Bolsonaro tem uns roupantes que acaba evidenciando ele. Tanto é que nós estamos aqui depois de uns 10 dias que passou isso aí, 7 dias, estamos falando disso aqui e muita gente está falando. Então, esse insight deve ter dado na cabeça dele, e nós, da política, a gente vive de produzir momentos de projeção de marketing. Foi igual aquela que ele fez, eu não lembro aonde, do negócio do sorveteiro e do pipoqueiro. Ou seja, são tacadas, na minha avaliação, interessantes sob o ponto de vista de marketing, e que acabou por atingir um lado que eu torço muito para acontecer, que é a conciliação e evitar essa polarização, que isso é ruim para todo mundo. Você já pensou se houver uma harmonia entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Você já pensou? Sem ódio. Sem rancor, sem nada. Uma harmonia entre ambos. Ou seja, isso vai contaminar todo mundo que torce para um e torce para outro. Então, que isso possa ser uma semente plantada para que o Brasil possa vivenciar momentos assim pacíficos dessa natureza. Parabéns a Bolsonaro e parabéns a Alexandre de Moraes. Então, em cima disso, passando já para a Leila, só uma sensação gostosa que eu tive ao ver o presidente Bolsonaro nesse interrogatório com Alexandre de Moraes. Ele foi falar do presidente Lula. Sim. Sobre o 8 de janeiro que o Lula foi para Araraquara, lembra? Sim. Ele falou assim: eu reconheço, eu fiquei até arrepiado aqui agora, o presidente Lula, ele tem um coração grande. Ele foi para Araraquara porque havia um episódio triste lá. Então, ele quis dizer que não houve golpe de forma alguma, mas não ofendeu o Lula e disse: o presidente Lula tem um coração grande. Então, esses dois momentos, para mim, foram fundamentais. Um irônico, que foi esse que eu morri de rir, evidente, né? Chamar o Alexandre para ser vice dele, né? E esse do Lula. Leila. Bom, seguindo nesse mesmo caminho, qual que é a sua análise com relação a 2026, a eleição do ano que vem? Vamos seguir na mesma polarização? Quer dizer, essa avaliação de vocês com relação ao depoimento do presidente, a gente sabe que ali é uma coisa de momento. Claro. A realidade, Brasil afora, é outra. E aí, qual que é a sua avaliação com relação a essa polarização? Se vai acontecer ou ela vai estar mais acirrada que a última agora, as municipais, né? Que já esteve bem acirrada, e quem era do centro, né, se saiu muito bem na eleição. Qual que é a tua avaliação? Até porque o teu partido foi o partido, aliás, da última eleição. Olha, a minha avaliação é o seguinte: essa polarização, ela é boa para os dois extremos que estão nos polos, porque dificilmente você fura ela para poder brotar um terceiro. Então, ela é boa para o Lula
ela é boa para o Bolsonaro. O que eu entendo que possa acontecer nesse contexto? É surgir algum fato novo no sentido de brotar uma liderança que possa unificar principalmente um lado, porque o outro já está, que é da esquerda. Você só vê um candidato da esquerda, que é o Lula. Sim. Antigamente tinha muitos, você lembra? Quando tinha o PSOL lançava, o PPS antigo lançava. PSB, Que eu acho que o próprio poder faz com que isso venha, né? Do lado da direita, a gente tem uns 5 candidatos. Você tem o Zema, você tem o Caiado, você tem o Ratinho, você tem o Eduardo Leite, você tem o Tarcísio, você tem a Michele, você tem o Eduardo, tem 7. Então, quem tiver a capacidade para poder unificar isso, na minha avaliação, poderá sobressair como uma novidade nesse contexto. Porque... Como se fosse uma terceira via. Como se fosse, mas desde que tenha esse perfil, vamos dizer, eu gosto de usar essa palavra, centro-conservador. Não subestimo nenhuma das candidaturas, cada um tem um potencial, cada um tem o seu defeito, como é o ser humano, mas eu entendo que isso poderá ocorrer desde que esse exercício desse campo que está minado de candidato possa ser feito e entre eles possa se ungir alguém para representar aquele que foi preterido. Eu lembro quando a gente brigava lá em casa, nós somos 3 homens. Eu, o Marcos e o Fábio. O que meu pai fazia? Ele falava, vem cá os 3. Botava nós dentro de um quarto, falava, eu vou trancar a porta, a hora que vocês fizerem as pazes, vocês batem que eu abro. Senão vocês não vão sair daí. Vai ter que fazer assim com esse povo. Enfiar tudo num canto, tentar unificar eles todos para que possa emergir dali uma alternativa. Porque é interessante a alternativa. E na tua avaliação, você chutaria algum nome? Olha, pelo que a gente vê, pela densidade, mas aí esbarra pela vontade pessoal dele, que a gente tem que respeitar, seria o governador Tarcísio. Entendi. Que não quer. Você tem que ver, o cara está fazendo um bom Um trabalho. gesto, né? Eu convivi com o governador. Ele não confia no Bolsonaro, esquece. Ele vai para a eleição em 2030. Eu convivi com o governador Tarcísio quando eu fui o relator daquele projeto que vocês ajudaram a aprovar, que é a da cabotagem, a BR do Mar. Eu fiquei 3 meses indo no ministério, uma vez por semana, debatendo o assunto com ele. O Tarcísio é fora da curva. Eu quero dizer para você, é que você não conhece ele. Ele é fora da curva? Completamente. Ele tem uma inteligência, assim, fora do normal. É uma pessoa que gosta de estudar. Quando ele não sabe um assunto, ele estuda e ele vem com aquele assunto na ponta da língua. Já que você falou isso, eu vou dizer para você. Eu amo o Tarcísio. Pronto, um direito seu, totalmente. Agora, em relação à esquerda, Leila, eu concordo com o Nelsinho, há nomes. Você não pode discutir a competência de um Fernando Haddad, perfeito? Ele perdeu a eleição para o Tarcísio em São Paulo, mas teve muito voto. Ele é respeitado em São Paulo. Você tem um Alexandre Padilha, né? Agora, para por aí. Você citou 7 nomes da direita. O que eu queria comentar contigo e com a Leila, e principalmente com vocês do outro lado, é que, lamentavelmente, nós não temos hoje no país uma terceira via que tenha a aceitação da sociedade brasileira. Poderia, por exemplo, ser um homem brilhante, politicamente falando, que eu amo, que é o Ciro Gomes, mas que se perdeu por muito ódio, por muito rancor. Todo mundo não presta, só ele que presta. Então fica difícil. Aí eu te pergunto, qual um outro nome que nós temos para uma terceira via? Bom, então vai ficar o que a Leila te perguntou, vai ficar essa polarização. Vamos dizer, nós não podemos deixar de mencionar as gestões produzidas em Goiás pelo Caiado, principalmente na área da segurança pública. É um banho. Então, isso é uma referência, isso é um case que está todo mundo de olho. Claro. O que o Ratinho Júnior fez no Paraná. Sim, o Paraná hoje é um estado modelo que avançou de uma forma... O que o Eduardo Leite fez de enfrentamento no Rio Grande do Sul, com aquele momento trágico. Uma coisa é você ser governador numa boa, com receita. Vai lá para dentro, com aquilo tudo cheio d'água do jeito que foi, com gente morrendo, aquela confusão toda.
E tem o Zema, que é um cara diferente, porque ele é um cara que veio de uma situação diferente do que a gente estava acostumado, deu certo, e ele acabou se reelegendo, tem apoio muito forte no seu estado. Eu não menosprezaria ninguém. Agora, o que eles vão precisar fazer é um desprendimento de entre eles ver, porque eles vão com aquela história, não, quem ganhar de nós para ir para o segundo turno, o outro apoia. Porque sempre tem assim, né? É difícil, uma das coisas mais difíceis do político é ele reconhecer que ele está pior que o outro. Isso. Ele sempre sonha que pode ir, que pode superar. Perfeito, né? Perfeito essa avaliação. Isso é normal, né? Em qualquer meio, especialmente o meio artístico, né? Que é aquela frase do Espiridião Amin, a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. Então, na política existe isso, né? Se o sujeito perde na primeira chance, ou seja, no primeiro turno, de repente, no segundo turno, ele fala que vai apoiar, mas não apoia nada. Verdade. É verdade. Ele vai embora para casa chorar. Isso. O sentimento da inveja é uma coisa assim que eu procuro não exercitar dentro de mim e nem ter. Mas tem um momento na vida que eu tenho inveja. Qual? Quando eu estou na sala de espera do dentista. Por quê? Quando eu vejo o paciente sair de lá. Eu queria ser ele, cara, porque eu tenho pavor daquele barulhinho, sabe? Também. E agora os dentistas estão me tratando assim, né? Porque eu sou relator da matéria do piso deles, né? Sim, claro. Vamos ver se agora eles acham alguma coisa para tirar esse pavor que eu tenho de dentista. Esse barulhinho. Você, Leila Irmã. Bom, Nelson, a gente tem acompanhado muito o governo brasileiro tentando mediar esse acordo da União Europeia com o Mercosul. E você, cara, é um dos grandes defensores, né, do setor importantíssimo da nossa economia, que é o agronegócio. Como é que você está vendo essa tentativa do governo e você acha que o governo brasileiro vai ter sucesso nessas tratativas? Excelente pergunta. Eu digo para você o seguinte, eu tive recentemente a questão dos 45 dias, 60 dias, numa missão que é a Apex Brasil, que é uma instituição que a gente tem que olhar de uma forma mais detalhada pelo trabalho que tem feito em 3 países da Europa em 5 dias. Nós fomos em Portugal na segunda, na quarta nós fomos para a Polônia e na sexta nós fomos para a Bélgica. Aí voltamos sábado para o Brasil. O que eu senti lá falando com os eurodeputados? Que o momento para formatar esse acordo é agora. Uhum. Até porque isso é natural do ser humano. Quando você tem um problema que ocorre, que você é provocado, você tem que ter uma defesa para isso. E o que aconteceu? Com essa sobretaxa que o governo Trump fez e causou esse conflito na economia global, outras situações vão ter que ser organizadas para poder fazer frente. E um acordo como esse é algo que vai ser muito bom para as partes. Eu cheguei a ouvir de um eurodeputado o seguinte, eu vou votar contra, eu não concordo, mas eu ia fazer uma oposição muito mais forte do que eu vou fazer agora. Porque eu vejo a necessidade de fechou uma porta, mas tem que ter uma janela aberta. Ou seja, a vida é assim. Fecha-se porta, abre-se janelas. Não é isso? Então, eu penso que o momento de fazer isso é agora. Nós estamos no melhor momento. Aí, como eu atuo nessa área da diplomacia, eu perguntei para os embaixadores, para esse povo que mexe com isso, quanto tempo leva para você formatar um acordo de 2 países irmãos, amigos, tipo Brasil e Argentina, ou Brasil e Paraguai? E o cara pensou, falou, de 3 a 5 anos. Agora, você imagina você arrumar um acordo de um bloco europeu com o bloco da América Latina, que é o Mercosul. Então, o nego fala, está mais de 20 anos. Mas isso é da natureza de 2 acordos. Mas eu acho que isso já esgotou e daqui para frente isso deve acontecer. Mas uma coisa que eu ouvi lá, Leila, que eu vou até estudar mais, é o seguinte, parece que esse acordo é muito melhor para a indústria do que para o agro. Entendeu? Então isso, se bem que vai abrir oportunidade para o agro, o meu estado vai vivenciar muito isso. Porque o meu estado é essencialmente agro. Como Goiás. Sim. Exato. Como Goiás. Agora, senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, nosso convidado especial de hoje do Pode Cá Liberados, este é um programa que só tem um intervalo e é o menor da televisão brasileira. Então, Leila e eu vamos deixar perguntas para a nossa volta. Perfeito. A minha
vai ser uma pesquisa feita esta semana que surpreendeu o país, que não esperava, que é sobre a PEC Cajuru, o fim da reeleição, que fique bem claro, a PEC Cajuru foi intitulada não por mim, pelo Rodrigo Pacheco e pelo Davi Alcolumbre, ambos presidentes do Congresso Nacional, ou seja, não é todo senador que fala PEC Cajuru, até porque tem uns que têm inveja mesmo, porque modéstia à parte, essa propositura ela pode ficar na história do país. Então, esse é um assunto que eu quero voltar contigo. E a Leila quer voltar com qual? Eu quero conversar com você sobre a COP30 no Brasil. Por isso que você está de verde. Estratégia. Estratégia. Então, voltamos já e já. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para a última parte do programa Pode Cá Liberados, de entrevistas semanalmente para o mundo inteiro em 192 países, nos aplicativos Smart TVs, pelo Sul TV comandando, e no Brasil inteiro, prazerosamente, o comando é da nossa rede TV, de outras emissoras, em canais abertos e fechados, redes sociais. E aqui estamos para as perguntas que combinamos, Leila e eu, na volta, com este senador parlamentar qualificadíssimo do Mato Grosso do Sul, médico, preparado em todos os sentidos, é uma referência para nós, tanto para a Leila como eu. Vocês sentiram o equilíbrio dele, né? Quando eu perguntei do Bolsonaro, sentiram a diferença? O Cajuru vai de um lado, ele vai de outro. Então eu vou voltar agora para uma polêmica, só que essa é diferenciada, graças a Deus. Essa semana, senador Nelsinho Trade, Leila e vocês aí do outro lado, a pesquisa Quest, é isso mesmo que ela chama, né? Sim. Quest, não é isso? É. Ela trouxe um resultado de que 60% dos brasileiros apoiam a minha PEC, chame ou não de Cajuru, do jeito que você quiser, mas é a minha, exclusivamente minha, proposta por mim, texto meu, tudo tal, relator Marcelo Castro, que é excelente, acima da média, o fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes a partir de 2030 ou 2034, como quer o relator, eu queria 2030, e a unificação das eleições em todo o país a cada 5 anos e não mais eleições a cada 2 anos, que provocam uma despesa de 6 bilhões no país de corrupção, de gastança, a cada 2 anos. Enfim, o mandato passa de 4 para 5 anos e depois você só pode voltar 5 anos depois. Conclusão, eu já falei isso aqui para a Leila pensa diferente de mim, ela acredita em algumas pesquisas, eu não acredito em pesquisa. Nenhuma, ele acredita. Então aí eu queria te saber a tua opinião sobre o fim da reeleição e sobre pesquisa, se essa de 60% você entende que ela é verdadeira. Você já foi executivo, não? Não, nunca fui. Tá. E nunca serei. Eu vou falar de quem já foi. Eu já fui.
E eu me lembro, quando eu estava começando o meu mandato de prefeito, teve uma greve na Santa Casa de Campo Grande. O meu secretário de saúde era o Mandetta, que foi ministro. Ótimo. E este eu amo. ele foi despachar lá de dentro da Santa Casa, porque tinha que gerir aquela confusão toda. É o hospital referência de média e alta complexidade, não só da capital, como do estado. E eu fui despachar com o governador na época, que estava terminando os 2 últimos anos do mandato, eu começando o meu, e ele terminando os 2 últimos anos de 8 anos de mandato dele, que era o Zeca do PT. Sim, claro. José Orcílio, hoje ele é deputado estadual. E ele me chamou na casa dele, e ao final ele falou assim, Nelson, era um mês de janeiro que eu estava começando, eu vou dar uma descansada, porque você vai ver, se você se reeleger, a gente chega arrastado no final do mandato. Então, essa palavra ficou na minha cabeça, e quando eu estava nesse período que ele estava e falou para mim, eu me senti assim. Então, eu quero dizer para você que eu aprovo isso, eu sou a favor, no meio desses 60%, e acho que a unificação das eleições também é uma medida racional e sensata para que a gente possa, num momento de exercício da democracia, a fazê-la dos pés à cabeça, desde vereador até presidente da República. Só vai ter aí uma diferença de debate, se vai ser 5 anos, se vai ser 6 anos, como que vai ser isso, quando que vai coincidir uma com a outra. Agora, ninguém melhor do que Marcelo Castro, que para nós é uma pessoa craque, número 10, para poder organizar isso e a gente ouvir as correntes para a gente poder formar o nosso juízo. Mas parabéns, a sua iniciativa realmente é muito interessante. Obrigado, querido. Leila. Bom, eu vou para a COP30. Isso. Nós já estamos acompanhando a organização da COP lá em Belém. Inclusive, teve uma diligência, né, da Comissão de Meio Ambiente, da subcomissão que está acompanhando. Aliás, queremos entrevistar o governador Helder Barbalho. Isso, já vou aproveitar aqui, né, já fazer esse convite ao governador. Craque esse cara, hein? Craque. Muito, acima da média. A diligência, digamos, a avaliação da diligência foi muito positiva com relação ao trabalho do governador lá e de toda a equipe que está trabalhando na COP. Eu queria saber da tua avaliação, assim, qual que é a tua expectativa, porque hoje o Brasil ele se põe muito na condição de um protagonista na questão ambiental. Só que o Brasil também é muito forte em outros setores e existe, né, uma distorção. Eu vejo muito isso como uma distorção, sabe, né, assim, de dizer que meio ambiente não caminha com a economia não caminha com o meio ambiente, né? Então a gente busca, o Brasil, tanto nós parlamentares como os inúmeros setores, a gente busca esse equilíbrio. Sim. Na questão ambiental e na nossa questão da economia, porque ambos precisam um do outro. Não existe economia sem o meio ambiente, né? E vice-versa. E vice-versa. E eu pergunto a você, qual é a tua avaliação com relação a esse protagonismo do Brasil na questão ambiental e também a sua expectativa para a realização da COP30 lá na Amazônia, né, que é o berço, né, todo mundo tem uma expectativa muito grande, o mundo, inclusive nós brasileiros, com a realização dessa COP lá em Belém. Bom, primeiro é que é a primeira vez na história que se inventou esse negócio de COP que vai ser num ambiente exatamente que tem a ver com isso, que é na Amazônia. Então, protagonismo nota 10 para quem teve essa brilhante iniciativa de levar para o ambiente amazônico. Além das atividades que a gente faz lá no Senado, Cajuru, quando eu estava no primeiro mandato na Comissão de Relações Exteriores, eu fui chamado para um almoço de final de ano na Embaixada do Equador. Aí eu fui, perguntei para o embaixador Adalnio, que hoje é cônsul em Nova York, o que será que vai ser lá? Ele falou, não, normalmente os embaixadores fazem isso, vai ser um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Tá bom, fui. Cheguei lá, tinham 8 embaixadores de 8 países. Suriname, Guiana, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia e Brasil. Aí eu olhei para eles, antes da gente começar a comer, o cara do Equador, que era o anfitrião, falou, posso falar um negócio aqui? Pode, o senhor dono da casa. Ele
Ele falou, não, nós fizemos isso aqui de propósito, nós queremos fazer um pedido para você. Olha. Falei, qual que é? Reativar o Parlamento Amazônico. Aí, sabe quando você fica embretado? Claro. Você, sim, senhor, vou fazer. E reativamos o Parlamento Amazônico. Hoje ele existe, ele funciona. As reuniões, elas são emocionantes, porque os parlamentares, a grande maioria, são nativos do território amazônico. Tem gente que fala da Amazônia e começa a chorar, cara. Sim. Cara, a pessoa nasceu lá. Enfrentamos a pandemia com troca de experiência. Como é que é a vacina? Manda para cá, que nós não temos nada aqui. E a expectativa deles em relação a isso está muito positiva. Tanto é que nós vamos organizar um encontro paralelo para poder inserir esse pessoal para dar uma contribuição. Na cúpula dos países amazônicos, que foi em Belém, a gente já levou essa questão. E eu digo para você, Leila, nós aqui do Senado temos na sua representatividade, na do Plínio, na do Contarato, que são, eu não sei se eu estou esquecendo de alguém, dos próprios Zequinha, de pessoas que são afeitas a essa questão e que com certeza vai elevar o nome do Senado lá em cima. Então, a minha expectativa é altamente positiva. Aí o pessoal fala, mas não tem lugar para ficar, não tem hotel, não tem isso, não tem aquilo. Né? Ó, lá eu tive na cúpula dos países amazônicos, o carinho do povo paraense para receber a gente é uma coisa que vai superar qualquer contratempo, que vai ter, porque o mundo vai para lá, né? E aí não dá para comparar Belém com Baku, que foi no Azerbaijão. Eu fui visitar Baku numa missão, o meio-fio dos caras é de granito. Eu pedi para ir num bairro da periferia para ver se era igual. Era igual. Eu falei, mas cara, o que é isso, cara? É igual aí, Dubai onde também, eu tô? gente. Eu filmei, tirei foto, granito preto ainda. Aí eu falei, mas como é que é isso aqui? Eles falaram, eu vou levar você para ver como é que é. Aí passaram na Avenida Atlântica deles, você só via plataforma de petróleo. O mar deles é para negócio, é para extrair que é a riqueza deles. Sim. Então não dá para comparar a questão de instalações, essa coisa. Agora, o conteúdo, que está o mundo todo se preparando, e o olhar do mundo vai estar para isso. Eu tenho a certeza, como disse o Hugo Mota lá no BRICS, vai ser a cúpula da década, essa que vai acontecer lá, porque está todo mundo de olho nisso aí. Sem dúvida. E só para completar, posso perguntar, Cajuru, rapidinho? Pode. É com relação a essa expectativa de que os países mais ricos, aqueles que emitem mais gases, você acha que mais gases de efeito estufa, você acha que eles vão assumir essa responsabilidade agora com relação a esse fundo, a assumir a responsabilidade, a pagar, né, por indenizar o mundo, né, com relação a essa produção deles, porque existe essa expectativa dos acordos com esses países mais ricos de assumirem um pouco dessa conta, dessa responsabilidade. Olha, uma coisa que eu acho que tem que virar como um feito, um gol de bicicleta, de placa, que pode extrair dessa COP, é o seguinte, é colocar na cabeça desse povo que tem mais dinheiro que a floresta em pé tem que valer mais do que a que é derrubada. A partir do momento que você incentivar isso, botar isso na cabeça de todo mundo, porque o cara que tem 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, Cajuru. Claro. O cara mora lá no meio da Amazônia, ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que ter o mínimo de condição para poder sobreviver. E aí ele torna uma presa fácil para quem quer ir lá para desmatar, para comprar um pedaço da terra dele, para fazer tráfico ilegal de madeira, infelizmente, tem o narcotráfico que está imperado. Eu acabei sendo relator daquele assassinato da CPI que teve do indigenista e do jornalista. Então, Leila, se a gente conseguir isso, fazer esse povo entender que tem que pagar bem para aquele que cuida da sua floresta em pé, nós já vamos fazer um golaço. E aí, esse povo do efeito estufa, que emite muitos gases, eles vão ficar embretados nessa história. Porque todo mundo que vai... Eu sou brasileiro, do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, mas eu nunca tinha ido para a Amazônia. E eu fui a primeira vez. Cara, eu achava que o avião estava dando volta. De tanto verde que você vê durante 2, 3, 4 horas de voo. É um mar verde que está ali embaixo. Então,
Isso é uma riqueza que precisa ser reconhecida, enaltecida e, mais do que isso, remunerada. Bom, nós temos, como sempre, no Pode Cá Liberados, como você sendo o patrão do programa, o direito às suas perguntas. E depois, em função do tempo que televisão tem, a gente já vai para o quadro mais esperado, Defina em uma palavra, irmã Leila. A Adriana Magalhães é de Campo Grande. Ela pergunta, o senhor, Nelsinho, é filho de político e 2 de seus irmãos, Marcos e Fábio, são políticos. Como se explica a tendência familiar? Boa pergunta. A Leila, casada com o Emanuel, que foi o nosso medalhista no vôlei de areia, tem um filho, que com certeza deve gostar de esporte. Sim. E é um craque no vôlei. E também é um craque. De vôlei. É. Há uma tendência natural do filho seguir o passo do pai. Isso é uma coisa da natureza humana. E do próprio DNA, da genética, Cajuru, que a gente fala. Como você falou né? lá atrás. Como eu falei. Então, a gente sempre se envolveu muito nas campanhas do meu pai, na minha, meus irmãos me ajudaram as outras vezes. Agora a gente está andando em caminhos separados, apesar do sangue que nos une. O Marquinhos, que foi prefeito também de Campo Grande, por exemplo, como que eu defino o Marquinhos? Lá nós somos Botafogo em casa, todo mundo. Todo mundo. Marquinhos é Vasco. Lá nós somos católicos. Marquinhos é evangélico. Lá nós fizemos cultura inglesa. Marquinhos Aliança Francesa. O Marquinhos, ele mas em função dessa personalidade dele, da contradita, ele sobressaiu e acabou sendo sempre reconhecido pelo eleitorado. Tentou ganhar o governo do estado, renunciou a uma prefeitura que tinha ganho no primeiro turno. Ele ganhou no primeiro turno, dali 2 anos ele renuncia a isso. E as pessoas não entenderam, ele acabou sendo uma vítima dessa situação e perdeu. O Fabinho, formado na UERJ, do Rio de Janeiro, uma pessoa assim, que estudou muito essa parte de política e é uma pessoa que tem um viés de esquerda assumida. Contrário do irmão mais velho, que tenta falar para eles, vai para cá, vem para lá, mas não adianta. Mas aí eu mostro a minha mão para vocês, aqui, ó. Tem 5 dedos. Os dedos são iguais? Não são, mas são da mesma mão. A vida é assim, gente. Tá certo. Muito Bem, bom, muito chegou bom. o momento mais esperado. Defina em uma palavra. Que começa sempre com ela, a guerreira Leila do vôlei. Pela sua característica, defina diplomacia. Equilíbrio. Em uma palavra, o Mato Grosso do Sul. Riqueza. Formosura. O Congresso Nacional. Polêmico. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Um mito. Lula. Se sobressai e renasce das cinzas. Ela é do mesmo estado seu. E para mim seria uma belíssima terceira via para a presidência da República. Eu amo, sou apaixonado por ela, como amigo. Amigo das filhas, do marido, do Eduardo. Em uma palavra, Simone Tebet. Competente e sabida. Soraya Tronic. Foi uma revelação, tem a sua personalidade, que exercita cada vez mais essa questão de se revelar. Definir uma palavra, o agronegócio. Isso. Propulsor do movimento econômico positivo do Brasil. Bom. Em uma palavra, Fernando Haddad. Ele, na minha avaliação, é uma pessoa dedicada. Só isso. Está se esforçando o máximo para poder sobressair numa área extremamente complexa. Vamos juntos para a última palavra, que Vamos. seria quem, em uma palavra? Nelsinho Trade. né? Maravilhoso Nelsinho Trade. Em uma palavra, Nelsinho Trade, senador, ser humano, homem público, médico. Apaixonado pela Keila. Olha. Para quem não sabe, a Keila é a esposa dele, viu? Olha aí. Beijo para você, Keila. Mais um que veio com essa declaração. Qual foi o último? Sensacional. Foi aquele... Foi o deputado. Hã? O Padilha, O Padilha também falou. Com a Karen. Isso. O meu perfil do WhatsApp... Não, com a Karen não, com a Tássia.
tem eu e a Keila dando um beijo. Isso. E aí os senadores lá do nosso Senado chegam para mim e falam, tá dando uma confusão essa foto aqui lá em casa. Eu falei, por quê? Minha mulher quer que eu faça uma igual. Muito Ela bom. é a sua primeira mulher? Não, eu já fui casado com a mãe dos meus 2 filhos, que enquanto durou foi maravilhoso, me deu 2 filhos maravilhosos, mas chega um momento que não deu mais certo e eu descobri o encanto da minha vida. Tá. O meu equilíbrio, a minha força, que é a Keila. É a última, então. Definitivamente. Eu estou indo para a 12ª, já pensando na 10ª. Você tá igual um amigo meu, até viajei com ele esses dias, ele casou 6 vezes. Aí na sexta o padre olhou bem na cara dele e falou, mas você de novo aqui? É o cara que acredita, é o cabra que acredita no amor, né, meu filho? Ave Maria. E faltou alguma pergunta? Temos 1 minuto, Leila. Cara, família. Define uma palavra família. Você parece ser um cara muito família. né? Sou. Família é força de Deus, divino. Família é estrutura, é base para tudo. Perfeito. Você perguntou do Senado Federal? Perguntei Congresso. Senado Federal. Aprendi muita coisa e lá desenvolve um trabalho que quem não conhece precisa conhecer, porque é a casa do equilíbrio, é a casa alta, é a casa que muitas das vezes é incompreendida. Você concorda ou não com a frase que tem nos bastidores do Congresso Nacional? Que o Senado é o aeroporto e a Câmara é a rodoviária. Não concordo, não vou menosprezar. Tá metendo meu filho na Não fria, vou menosprezar cara. os colegas deputados. Imagina. Ali é mais cotovelada, cara. É outra mais. realidade. Mas olha, o parlamento, gente, é divergência. É contradita. É você saber respeitar e até admirar a opinião contrária que o outro tem em relação a um tema que você tem diferente. Claro. Muitas vezes isso faz a minha cabeça lá. Eu vou perguntar Pra fechar. 2 figuras que você tem que definir em uma palavra cada uma. Tá. Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Ótimo. Davi Alcolumbre é amizade. Rodrigo Pacheco, razão. Muito Ó, bom. Ai, eu belíssimas gostei, definições. Gostei. Olha, foi um privilégio, Demais. até porque é o mesmo privilégio conviver no dia a dia com você, aprender com você, ter amizade sincera por ti, tanto Leila como eu, e como o Brasil, que conheceu mais um pouco desse sul-matogrossense, Nelsinho Trade, o senador da República, que já disse aqui o que pensa sobre 2026, né? E que o cidadão, a cidadã, que o eleitor do Mato Grosso do Sul saiba escolher, porque para mim a política não pode perder um homem público como você. Obrigado, querido. Muito obrigado, querido, de coração. Muito obrigado. Beijo, Vamos embora, Nelsinho. Leila? Vamos Obrigado. juntos? Vamos nessa. Deus e saúde, todos e todas. Voltamos no próximo domingo com mais uma edição semanal do Pode Cá Liberados para o mundo inteiro, na Sul TV em 192 países e no Brasil, na nossa Rede TV. Agradecidíssima. Tchau, tchau. O mundo inteiro acaba de ver nas redes sociais, TikTok, @Senador Cajuru, YouTube, @Cajuru Oficial, mais uma edição semanal do programa de entrevistas já consagrado Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei. Voltamos 10h30 da noite no próximo domingo, agradecidíssimo.